Namastê! Bem-vindos ao canal Palavras dos Sábios. Meu nome é Jaime, estou aqui com vocês para mais um vídeo e desta vez vamos falar de um assunto muito importante: personalidade, essência e ego, ou seja, os nossos eus. Eu não tô louco! Você não ouviu errado, é isso mesmo, os nossos eus, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, roda a vinheta! E estamos de volta e vamos falar aqui a primeira parte, a personalidade. Afinal de contas, o que é a personalidade? Bom, segundo estudiosos, são hábitos e costumes, vícios, tudo aquilo que adquirimos durante a nossa vida. Mas quando ela é formada? Quando começa a se formar a nossa personalidade? Não sei. Ela começa a se formar a partir dos 0 anos e vai até os 7 anos de idade. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas quais são os meios que essa personalidade ela se forma? Como que essa personalidade? Por que cada um tem uma personalidade? Mas não sei se vocês já repararam, mas as pessoas elas imitam as outras, elas imitam as outras pessoas. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, filho de peixinho, peixinho é. Por quê? Porque o filho faz uma atitude igual ao pai, ou igual à mãe, ou igual aos irmãos, igual aquelas pessoas que a cercam. Ah, agora eu entendi! E começa a se formar aí a personalidade da pessoa. Bem louco! E como a personalidade de uma pessoa ela se forma? Ela se forma através de exemplos. Por exemplo, o exemplo do pai, o exemplo que ela pega na TV, na internet, na escola, com os amigos. Várias formas da pessoa adquirir essa personalidade. Toda informação que essa criança tenha, seja boa ou ruim, é isso que vai formar a personalidade da pessoa. Seja ela em casa, seja ela na TV, seja ela na internet, seja ela na escola. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado aí com o que a gente fala perto dos nossos filhos, né, a partir dos 0 aos 7 anos de idade, porque ali a gente vai estar formando a personalidade da criança. E para que ela não se forme aí uma criança revoltada ou uma criança terrível, né, como diz aí, uma criança arteira, uma criança que só faz arte. Quem assistiu os vídeos anteriores aí, o vídeo anterior, para ser mais específico, a gente falou sobre arte. Mas não é esse tipo de arte que eu falei no vídeo anterior, tá? Cê é louco, cachoeira! Para que a criança não se torne aí uma pessoa má, né? Uma pessoa excluída da sociedade, né? É nesse período que é formado aí a personalidade da criança. Sabia não? E eu quero falar agora de uma parte muito legal, muito interessante do ser humano, que é a essência, é a parte divina, é a parte aonde que ali se aflora os atributos, os dons, as virtudes, enfim, todas as coisas boas que existem no ser humano tá ali, tá na essência. E é uma coisa natural, galera, é uma coisa que aflora aí entre os 3 a 5 anos de idade. É nessa idade aí que a essência divina está mais aguçada. Mas a partir daí, ela precisa de alguns alimentos. É claro. Também tô cagado de fome. Eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita. Eu lanchei também eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. Não é esse tipo de alimento que a gente está acostumado a ver por aí, tá? Não é esse tipo de alimento. São alimentos como o carinho, como a ternura, como o amor, músicas, flores, beleza, harmonia. Tudo isso faz parte da natureza divina e essas coisas que tornam a criança, que tornam a essência da criança mais aflorada,
uma criança mais virtuosa. Se você quer uma criança virtuosa, ensina ela nessa idade, dos 3 a 5 anos. Ensina ela a música, ensina ela o carinho, a ternura, a musicalidade, ensina ela a ver a beleza em tudo, nas flores, na harmonia. É isso aí, galera. Agora vamos falar do vilão, não é verdade? A gente já falou aí do mocinho, que seria a essência. Agora vamos falar do vilão, né? O vilão seria os nossos eus, que popularmente aí a gente fala, né, o ego da pessoa e tal, né? E vamos falar desses eus de uma forma bem, vamos colocar assim, bem espiritualizada. Vamos falar das religiões. Como que as religiões veem esses egos? Como será que são esses egos? Bom, no Antigo Egito, era chamado de os demônios vermelhos de Sete. Galera, interessante, né? No Tibete, os agregados psicológicos. Papapurusha na Índia. Para os povos ocidentais, chamado de simplesmente de ego. Nas igrejas tradicionais de hoje é conhecido como os 7 pecados capitais. Não é aqueles do desenho não, tá? Aqueles lá é outra história. Estamos falando aqui dos egos, dos eus. E esses eus são pequenos seres aí que querem nos devorar, vamos colocar assim, querem engarrafar a nossa essência. São eles: a cobiça, a inveja, o orgulho, a ira, a preguiça, a gula e a luxúria. Esses são os 7 pecados aí. São os ímpios, são aqueles que devem ser destruídos, são aqueles que pedem a destruição, né? Aquele que pede o castigo, se pede o castigo pelos ímpios. O ego, galera, são os nossos defeitos. Esses eus que trazem muitas coisas ruins, inclusive, são os nossos defeitos, aqueles que causam as doenças, as enfermidades do tipo psicológico, sabe aquela coisa? Causam guerras, brigas, causam todo tipo de coisa ruim, todo tipo de equívocos que o ser humano pode ter. E o que eu quero com tudo isso, galera, eu quero te dar um choque. Não esse tipo de choque, é um choque na sua consciência. Sabe por quê? Porque depois que morremos, vamos falar um pouco aqui da espiritualidade, né? Depois que morremos, a personalidade, a primeira coisa que nós falamos nesse vídeo, ela acaba, ela vai embora. Aos poucos ela vai se desfazendo. Mas o que fica é o ego e a essência. Nós, seres humanos, temos aqui 3% de essência livre. Porém, 97% de ego, e esse ego sufoca esses 3%. Você já foi numa entrevista de emprego? Alguma vez já perguntaram para você fala para mim 3 defeitos e 3 qualidades. As qualidades a gente fala rapidinho, né? Os defeitos é aquela coisa que a gente pensa antes de falar e tal, e fala muitas vezes, fala, eu sou perfeccionista. Mentira! E por esse motivo é indispensável que nós trabalhamos sobre nós mesmos. Galera, nós temos que trabalhar sobre nós. Mas como assim trabalhar sobre nós? Nos auto-observando, vendo quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades. Eu sei que não é fácil fazer isso, tem algumas chaves, né? Algumas técnicas para você chegar ao autoconhecimento. Até hoje, esse aqui que vos fala está lutando contra esses egos e vou lutar até o fim da minha vida. É uma luta inconstante que nós travamos a partir do momento que nós nos auto-observamos e nós nos conhecemos. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem e mensagens que foram escritas em vários tempos da história, em várias culturas, em várias religiões. Por exemplo, Davi e Golias, aquele que lutava contra o gigante. Por exemplo, no conto da Bela Adormecida, aquela bela e virtuosa moça que estava adormecida e que precisava ser despertada
assim também é a nossa essência. Ela precisa ser despertada. Mas como, não é verdade? No conto fala que foi com um beijo do príncipe. Mas e nós? Como será que nós vamos conseguir despertar essa consciência, essa essência, para que ela seja livre? E a luta de Perseu contra a Medusa para libertar o Pégaso, com seu escudo, simbolizando ali simbolizando a sua consciência, e a sua espada, simbolizando a sua vontade. São vários e vários contos que eu posso estar falando aqui para vocês, mas não vai dar tempo, senão o vídeo fica muito grande. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que reflitam aí sobre esses ensinamentos de personalidade, essência e ego. É uma situação de se pensar muito. Espero aí que você realmente venha lutar contra si mesmo, que você venha se tornar uma pessoa melhor, assim como muitos estão lutando para ser pessoas melhores. Espero que você aí consiga, que você consiga seus dons, que você consiga muita saúde, muita paz, muita prosperidade, tudo de bom para você. Galera, quero agradecer a todos que ficaram até agora comigo, assistindo a este vídeo. Não se esqueça, deixar aquele joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para assistir os próximos vídeos. Muito obrigado de coração. Namastê!